Olá, esse é o Escúcilcast, seja bem-vindo. Antes de mais nada, eu vou pedir para que você curta o canal, se inscreva, compartilhe e ative o sininho das notificações. É dessa forma que você nos motiva a produzir cada vez mais conteúdos legais com convidados especiais. Eu não posso deixar de agradecer também a nossa parceira que nos ajuda em todos os programas, a Lojas Cadoro. Se você quer roupas de qualidade, com moda, estilo, para qualquer estação e para qualquer bolso, passa na Cadoro. Essa camisa aqui, que eu estou usando, muito legal por sinal, é da Cadoro. Passa lá, tenho certeza que você não vai se arrepender. A minha convidada de hoje é uma líder cristã jovem. Desenvolve uma atividade pastoral na Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular de Bento Gonçalves, mais conhecida como Catedral Quadrangular. Ela é a esposa do Juliano, a filha do pastor Luiz e da pastora Marli. Seja bem-vinda, pastora Raquel Cordaço Bartz. Obrigada, amor. Estou muito feliz em estar aqui, me sinto privilegiada por esse convite, espero poder contribuir no teu podcast. Com certeza vai contribuir, tu sabe que a gente procura, Raquel, dar espaço para lideranças da nossa cidade, quer sejam elas jovens, ou que tenham uma história de vida legal, uma história de superação, uma história de sucesso, ou algo que possa contribuir com a nossa sociedade, com quem assiste os podcasts, com quem acompanha, com quem se interessa por determinados assuntos. E nós não temos um assunto específico, a gente procura dar espaço para profissionais liberais, para músicos, enfim, terapeutas. Hoje nós estamos recebendo alguém da área espiritual, né, que é o teu caso, então nós temos justamente essa intenção de abrir espaço para todos que tenham algo para falar, que possa contribuir com aqueles que nos assistem. Mas me conta aí, como é que é ser filha de pastor? Como é que foi a infância? O pai era duro, cobrava muito, a mãe. Como é que é ser filha de pastor? Então, mãe, na verdade eu tive uma infância... Meus pais foram incríveis, né? Porque te falar que é tranquilo ser filha de pastor, eu vou estar mentindo, não é? Por quê? Porque dentro do sistema religioso, tu é cobrado como um mini pastorzinho. E nem sempre tu é. Nem sempre nem todos os filhos de pastores têm um chamado pastoral. Certo. Então, a gente sabe que como cristão, a gente tem que ser padrão dos fiéis, que é o que a Bíblia diz. Tu ser um exemplo, poder dar um bom testemunho fora. Só que na família sacerdotal, tu tem que ser o padrão do padrão. Então, tu exigir de uma criança, às vezes, que ela seja um mini pastorzinho, ou de um adolescente, que ele não faça as bobagens que muitas vezes ele faz por imaturidade, né? Então, é o que é colocado na família pastoral, é o que eu vivi também, mas eu sempre tirei muito de letra, assim, meu pai sempre foi muito... Eu estava pensando até sobre essa entrevista, certo. E eu estava me recordando de situações, assim, que ele foi extremamente, usou do bom senso, de carinho, de amor, porque hoje não é um peso, entende? Eu me sinto com um privilégio, certo, né? Mas passar por toda essa infância dentro de uma realidade diferente das outras, né? Foi diferente, assim, eu vivi numa época em que na escola, por exemplo, a gente só tinha escolas públicas e particulares católicas, né? Então eu sempre fiz religião. Certo. O pai nunca tirou assim, tu não vai fazer religião, porque era uma opção, claro, né? Devido ao estado do currículo, né, das escolas. Exato. Né? E aí ele disse, não, tu vai fazer, mana. Ele dizia, né, faz, né? E, enfim, o que tu não concordar, tu seja respeitosa, nem tudo tu vai concordar. E tu sabe que os professores sempre foram meus maiores incentivadores. Bacana. Porque eu os ouvia e eu queria saber a verdade. E a verdade que eu tinha era o que o pai me trazia, os ensinamentos bíblicos, e eu não tinha medo de ser confrontada. Certo. Porque para mim a verdade que eu vivia era tão intrínseca, era tão real, que não tinha problema alguém pensar diferente de mim. Certo. Porque era tão verdadeiro, eu era tão convicta da certeza de Deus, da sua existência, da criação, da minha criação, que
cada aula de religião eu esperava o professor falar e respeitosamente dizer, professor, posso te falar o que meu pai fala sobre a Bíblia? E normalmente eu tinha abertura nas Tinha escolas, aceitação. tanto para aceitação, e várias aulas de religião era eu que dava. Então eu trazia as histórias da Bíblia, né? Não trazia a religião, Certo. mas trazia as verdades que meu pai e minha mãe me ensinaram quando eu era pequena. E tu trazia da palavra, da própria Trazia da Bíblia. palavra, exato. E sempre foi, sempre gostou disso, da Sim. Bíblia, de ler, de estudar, pesquisar. Acho que isso também tornou mais fácil, digamos. Você falou em peso, né? Nunca foi um peso. Não, né? Não foi. Na época de adolescência, tu ser cobrada por algumas coisas era um pouquinho mais complicado. Certo. Porque a época de namoro, tu não sair para festas e tal, ter uma vida diferenciada nessa fase é um pouquinho mais complicado. Foi difícil, mas não era pesado. Tanto contigo quanto com o Mano, Adriel. O Mano teve uma vivência diferente. O Mano já viveu assim, a gente tem 5 anos de diferença. Certo. E, querendo ou não, é uma geração diferente. Certo. Ele pegou um outro tipo de fase, tanto na cidade, como de religião, como na escola, né? E o fato da gente ser musical, de tocar teclado, cantar... Eu esqueci de dizer, né? Que tu faz parte da... É a Shekinah, né? A banda. Isso, da banda. Uma banda Ministério muito bacana. Muito bacana mesmo. E aí eu sempre levava o teclado. Tinha amigos meus que eram cristãos na época. Tu toca? Toco teclado. Ah, não sabia. Pensei que tu só cantasse. Legal. Toco, né? Sim, desde pequena, assim. Tá só que daí, com o passar bacana. do tempo, eu acabei focando mais na área de ministração, de vocal, para outros poderem assumir esse papel que faziam o melhor, né? Tranquilo. E tu teve muito, assim, da coisa de se sentir cobrada pelos fiéis da igreja ou pelas pessoas do meio cristã, dizer, ela é filha de pastor, ela tem que dar o exemplo, ela tem que mostrar como é. Você chegou a sentir em algum momento isso? Ou até em função de tu levar meio que de letra essa questão de incorporar mesmo a vivência cristã foi mais tranquilo, assim? Ou tu sentiu em algum momento de ser mais cobrado, do olhar do fiel que chegou a te cobrar? Teve isso ou tu nunca chegou a se sentir? Olha, bem sutilmente, tá? Porque, querendo ou não, quando o pai, ele teve esse chamado pastoral, ele e a mãe sempre nos ensinaram que era Deus, família e igreja, ministério. Só que, com o passar do tempo... o ministério e família meio que se mistura. Certo. Porque o pai trabalhou até se aposentar e se aposentou e continuou trabalhando secularmente, né? Então, e continuava com o ministério na igreja. Então, ele organizava tudo, família, igreja, conosco, e ele sempre foi muito tranquilo, foi muito verdadeiro. O chamado dele ele foi assim... por amor, sabe? Ele descobriu a verdade de Jesus, que Jesus salvava, que Jesus mudava a nossa vida. Quero falar isso para as pessoas. E simples, né? E foi de verdade isso que ele passou para nós como família. E da igreja foi se estruturando. Hoje a gente tem uma igreja ali de 350 membros. Mas iniciou com 10 pessoas. Iniciou na garagem do meu avô, né? Com os vizinhos aí meio tímido, com o pai tocando violão, o outro irmão tocando gaita, o outro tocando cavaquinho, né? Então, foi crescendo. Então, eu fui crescendo junto com a igreja. Quantos anos o pastor Luiz já de Nós ministério? temos a igreja aqui 32 anos. 32 anos. 32. E eu creio que teve épocas em que foi mais complicado, assim, de se fazer igreja, né? A questão do preconceito. A nossa cultura é muito da católica, né? O italiano traz isso. Creio que tu também deve ter vivido um pouco disso, né? Sim. Como o pai, ele vem de uma família bem católica, ele foi coroinha, o nono depois de muito tempo que o pastor Luiz foi coroinha, eu não sabia, isso eu não sabia, que era católico sim, mas não tinha sido praticante. Olha só. O nono, inclusive depois de o pai ser pastor, ele continuava indo na missa por um bom tempo, e demorou assim até, porque a sociedade ia dizer o quê e tal, então tinha essa questão do preconceito. Tem ainda hoje, né? Exato. Ainda tem. E na escola também tinha. Eu lembro quando criança, eu era eu
que a professora perguntava, tem alguém que é de outra religião, que eles falavam, né? Daí levantava eu e mais uma menina que era ou adventista, ou do saião, ou do coque, da saiadinha e tal. Ou aquela que eu não comemorava aniversário, então tava eu e outra menina. Mas assim, eu nunca, como eu não me excluía das coisas, eu sempre fui extremamente participativa e fazia a religião, fazia os trabalhos e aproveitava aquela oportunidade para divulgar minha fé. Olha, tu entende assim, mas a Bíblia diz o seguinte, porque eu tinha muito resolvido dentro de mim o que era Cristo. Eu tinha resolvido dentro de mim quem era Jesus, por que eu servia. Eu não tinha certeza se eu seguiria o ministério pastoral. Entendi. Mas eu tinha certeza de quem era Cristo. Você vê outros cargos dentro da igreja antes de ser pastora? Meu Deus, passei... Passou por todos? Sim, desde... Fui diaconisa. Só para quem está nos assistindo, o que é ser diaconisa? Diaconisa, hoje são os responsáveis por manter a igreja em ordem. Desde limpar o banheiro, atendimento das pessoas na porta. Ajeitar antes do culto, deixar organizadinho. Tudo em ordem, né? A gente, inclusive, na nossa igreja, a gente tem um corpo diaconal, assim... Que bacana. Espetacular, né? Uma turma bem legal. Legal. Foi diaconisa, então? Fui diaconisa, não deu muito certo. Limpou a igreja, passava pano, Sim. passava aspirador. Só que aí acabava conflitando com o Ministério do Louvor, porque daí eram os mesmos horários, mesmos dias, e daí ficava conflitante. Né? Mas fui também... Aos 11 anos eu fui líder de jovens. Olha só. Então, tipo, nem era jovem, nem sabia que era jovem. Mas já ainda, fazia um né? trabalho voltado com os jovens. Na época tinha adolescentes ali de 18, 20 que participavam. Eu com 11, 12 ministrando. Então, eu assumia cargos assim meio precoce, porque na época não tinha tanta gente também, né? E eu lembro de ver o pai, assim... estudando, que ele é muito de ler, de estudar e tal, estudando no escritório com vários tipos de Bíblia, vários livros, fazendo os estudos, e eu peguei isso, né? Tá junto, acompanhar, isso. ler algumas coisas que ele lia. Com 10 ou 11 anos, eu fiz meu primeiro curso teológico, que era por correspondência, Poxa vida. que é o livro de Mateus. E eu gostava muito de ler gibi na época, que era a gente tinha assinatura da Turma da Mônica, sabe? Zé Carioca, toda aquela tio Patinhas. Adorava a Turma da Mônica. E aí eu lembro que a primeira vez assim, que eu senti Deus falar comigo com relação à Bíblia, a ter um contato maior, foi, eu tava lendo à noite o gibi, e Deus falou no meu coração, assim, eu senti no meu coração. Tu lê o gibi, mas tu não lê a palavra que eu te dei. É a minha carta de amor para ti. E daí eu pensei, eu falei, cara, por que eu não leio a Bíblia? Eu tinha 9 para 10 anos. E daí, cara, vou ler. Daí eu comecei a ler no Novo Testamento, e tal, comecei a ter esse despertamento. Chamado. Enfim. Exato. Eu tava me lembrando antes, assim, das coisas, sabe? Desde muito pequena, assim, eu já tive esse arder dentro do meu coração, esse chamado, um contato com Deus, né? Porque, na verdade, quando Jesus, ele chama os 12, no livro de Marcos, diz assim, que Jesus chama os 12 e daí ele para e ele os convida a seguir. Então, quando Jesus ele faz um chamado, ele te convida a ter um relacionamento com ele. Então, Jesus estava ali já me convidando para ter um relacionamento com ele. Porque tu não tem como falar de alguma coisa que tu não conhece. Como é que eu vou ser embaixadora de alguém que eu não conheço? Certo. Né? Então, o primeiro convite do chamado é tu ter um chamado para ti com ele. Certo. Então, para te conhecer ele, saber quem é Deus, saber o que ele fez por ti, o que ele é na tua vida. O que ele pode fazer. O que ele pode fazer. E isso foi muito presente para mim, assim, Deus foi se mostrando para mim, na minha vida, no meu mundinho pequeno ali de 9, 10 anos, mas Deus foi se revelando a mim. Certo. Sabe que é legal isso que tu diz, porque eu fiz questão de te perguntar, né? Filha de pastor. Então, muita gente talvez tenha a ideia de que, claro que o pai e a mãe influenciam, né? Sim. Dão os primeiros com certeza. as dicas, o caminho, mostram o caminho, né? Mas que não foi simplesmente uma coisa do pastor Luiz ou da pastora Mali dizer, você vai ser pastora. Não. Você foi um chamado de Deus para ti. E como é bacana tu dizer isso aqui, né? Porque muita gente acha que talvez pense, não, tá lá porque o pai e a mãe são pastores, né? Por isso que tá na igreja, né? Por isso que tá seguindo o ministério, né? Sim, e até tem uma passagem de Jesus, depois que ele foi ressuscitado, que ele já tinha ressuscitado, ele estava caminhando como um viajante normal com 2 discípulos que estavam indo para Emaús.
E daí aqueles 2 discípulos estavam conversando com Jesus, falando: vocês viram o que aconteceu, que crucificaram aquele cara que era inocente, que dizia ser o Cristo, e Jesus dando corda para os discípulos e tal. E quando eles chegaram na casa, que eles sentaram para partir o pão, que eles tinham o costume de cear junto. Sim, Jesus já tinha sido morto, ele tinha ressuscitado e estava no caminho de Emaús. Exato. Aí, quando ele entregou a ceia, quando ele entregou o pão, os discípulos como se abrissem os seus olhos. E daí eles reconheceram que aquele era Cristo. E daí que Jesus saiu dali. E eles dizem: cara, não ardia no nosso coração quando a gente estava com ele. A gente não sabia que era ele, mas ardia algo no nosso coração. Sentiam. Então o chamado é isso, tipo, tu sabe que Deus te chama primeiro para conhecer ele, para que tu possa mostrar ele aos outros. Da tua forma, do teu jeito simples, não tem palavra mágica, não tem oração, a oração certa, não tem a religião certa, é Deus. Que bacana. Né? É o que ele faz. Enfim, então isso foi um despertamento desde menina. Certo. Né? Para essa área. Assim. Deixa eu te pedir. Nós temos várias denominações no meio evangélico, né? Os nomes das igrejas. Para o pessoal entender, por que Igreja do Evangelho Quadrangular? O que significa o quadrangular? Ah, entendi. Então, a nossa igreja, ela tem esse nome porque fala quadrangular vem de 4. E é referente aos 4 evangelhos, que é Jesus salva, batiza, cura e voltará. Então tem a ver com os 4. E ela, na verdade, eu estava estudando essa semana... Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura e Jesus voltará. É baseado no Mateus, Marcos, Lucas e João, que os evangelhos eles trazem essas singularidades de Cristo em 4 formas. Certo. Jesus como Salvador, Jesus como aquele que cura, que é o servo que cura, Jesus prometeu que vai voltar, e aquele Jesus que batiza com o Espírito Santo também, né? Certo. Então é nesse contexto. E a fundadora da Igreja Quadrangular foi uma mulher. Ah, é? Olha só. Ela nasceu em 1890 em Ontário, Canadá, e depois ela foi para os Estados Unidos, inicialmente foi para a China com o marido dela, aos 18 anos. O marido era o auxiliar dela? Não, eu acho que não. Sabe que agora não me lembro? Mas os dois tinham um chamado e foram para a China evangelizar. Cara, chegaram lá, os dois ficaram com malária. E era uma coisa mais complicada antigamente. E ela passou muito mal e ele morreu. E ela voltou para os Estados Unidos. Como é que era o nome dela, tu lembra? Aimee Semple McPherson. Aimee. Acho que é Amy que fala. Aimee. Mas a gente chama aqui no Brasil de Aimee. Tá certo. E ela foi para lá e voltou com um nenezinho pequeno de meses, e o marido ficou, morreu lá. E daí aqui ela tinha um chamado muito forte, porque assim, ó, tanto que em 1918, eu acredito que ela voltou com o trabalho ministerial dela, depois da morte do marido dela, e a revista Times, ele colocou ela como uma das 100 personalidades do século. Olha só, ela foi citada, por quê? Ela revolucionou os A origem da Igreja do Evangelho Quadrangular é americana, então. É americana. É isso aí. Ela rodou os Estados Unidos por 8 vezes num carro. Poxa vida. Ela com a mãe, com a filha, enfim. E ela tinha a história nos contos, os livros nos contam que ela tinha, inclusive até se tu for procurar no Google as curas e milagres, assim, ela tinha um dom de maravilhas, de cura, assim, ela era quem do seu tempo, assim, até por ser mulher, que é uma coisa mais pastoral, que a gente chama que todo ministério pastoral é normalmente para homens, né? Pois é. Ela veio, assim, à frente do tempo dela. Uma mulher que foi muito desafiada, né, no mundo masculino. E ela recebeu de Deus um presente que era o dons de curar. Tem algumas histórias que contam que onde ela passava, nos hospitais, as pessoas deixavam os doentes na porta para que ela passasse e pudesse colocar a mão. Que O bacana. negócio era assim, ó, era tremendo. Ela reunia assim, de 3 a 15 mil pessoas. Com a palavra, tinha incrível. Assim. E daí um dia ela estava pregando sobre Ezequiel, sobre uma história, enfim, de Ezequiel, e veio esse termo, Evangelho Quadrangular, ela falando sobre esses 4 singularidades de Jesus. Certo. E aí que iniciou a Igreja Quadrangular. É uma boa explicação para quem está nos assistindo poder entender, né? Porque fica aquela coisa... Eu mesmo, a primeira vez que eu fui na igreja, mas por que quadrangular? Depois tu entende, tu vai entender a explicação, o porquê, né? Os 4 pilares e tal. Aí. Muito bacana.
Mas vamos lá. Antes de assumir o ministério, antes de ser pastora na igreja, tu falou que já foi diaconisa, participava dos louvores, né, através líder de com a jovens, banda. das crianças. Mas nesse tempo você não vivia integralmente na igreja. Não. Né? Trabalhava secularmente. Enfim, lojas. Como é que era poder fazer isso, sabe? Dividir o tempo entre a igreja, entre o trabalho. Sim. Era mais difícil, não era? Porque falam, né? O mundo e a igreja. Então, eu entendo que é muito sobre prioridade, né? Uhum. Então, eu sempre priorizei, dei o máximo para as coisas que tem teu coração. Onde está teu tesouro, aí está teu coração, né? Então, eu tinha, inicialmente, meu primeiro trabalho, eu estava estudando, fazendo um curso na Data Control. Posso falar o nome? Claro. Estava estudando na Data Control e fazendo o curso lá, o pessoal, os professores e tal, a gente fez amizade e me chamaram para trabalhar lá. Daí foi meu primeiro emprego. Nada tá contra. Lá com o Jordano Zanesco? Isso, aí. Esse mesmo. Meu primeiro chefe foi o Jordano. Legal. E o Jairo, na época, era ZF Data Control. E fui recepcionista, cobrança. Né? Eu fiquei 1 ano e meio lá. Depois eu iniciei eu comecei na área bancária. Eu fiz uma prova na época para o Bradesco. E eu fiz uma prova para o Bradesco. E daí eu tinha que esperar chegar aos 21 anos para conseguir entrar. Porque, como eu ia trabalhar com a área de previdência, eu precisava ter 21 anos na época. Daí me chamaram, quando eu fiz 21, daí me chamaram para trabalhar lá depois de ter feito a prova. E lá fiquei como corretora de seguros, comecei como corretora de seguros, depois fui para a área de investimentos, consórcios. Nesse tempo, assim, do trabalho secular, tu chegou a pensar assim, não, eu vou trabalhar nisso, vai ser a minha vida, vai ser isso, eu não vou trabalhar na igreja, não vou desenvolver minhas atividades. Ela chegou a pensar nisso? Sim. Na verdade, tô batizada, assim, frequento, mas eu não vou trabalhar lá, eu vou trabalhar aqui. Tu sabe que, na verdade, como o pai sempre trabalhou fora, nunca foi um empecilho eu trabalhar em outro lugar. Só que chegou um ponto na igreja em que a demanda estava demais, principalmente depois da pandemia. Certo. A gente não dá conta de fazer atendimento, tu não dá conta de dar a assistência que as pessoas precisam. Certo. Né? Então, por que não priorizar? Dar prioridade àquilo que claro, que é o teu chamado, enfim. Sem dúvida. Mas o que eu fazia? Inicialmente eu trabalhava da manhã e tarde, e à noite eu fazia as coisas da igreja. À noite eu fazia a faculdade também, né? Eu fazia em Caxias. Você é formada, hein? Eu fiz assessoria executiva bilíngue, depois eu fiz psicologia. Depois eu fiz uma pós em terapia familiar, terapeuta. Legal, depois bacana. eu fiz psicologia sistêmica. Estou fazendo noções de grego e hebraico agora para entender melhor a interpretação, o contexto e tal. Muito legal. Estou fazendo um curso com o arqueólogo Rodrigo Silva, que traz muita... Não. É online. Online. É online. Ele é muito relevante no meio cristão também, porque ele é arqueólogo e ele é doutor em teologia. Olha só. Então é muito fera. Traz muitas coisas a mais, assim, que a gente às vezes fica num mundinho meio... numa redoma bastante pequena, né? Então, eu fui para vários lados. Eu pensei na psicologia porque tu conversa com muita gente e às vezes tu precisa dar um conselho. E às vezes a questão de comportamento. Né? Então, essa te abre um leque, te abre opções para ti ser um pouquinho mais generalista, poder aconselhar de uma maneira um pouquinho mais efetiva. Ter base para poder ajudar outras pessoas, né? Exato. Nada que... Base teórica é a base espiritual, né? Exato. Então, claro, não, legal, bacana. Mas a pergunta é se eu conciliava, né? Sim, como é que eu conciliava? Sim. Dando prioridade. Só que no meu último trabalho, que era numa clínica de estética, era até muito tarde. Então, era das 8 às 8. Então, 8 fechava, só que a gente ficava até as 8h30, até fechar a clínica e tal, né? Então, aí começou a ficar complicado. Deixa eu te pedir uma curiosidade sobre a questão estética.
como é que era conciliar isso? Porque você tem aquela questão da beleza externa, né? Aham. E da beleza interna, ou seja, você cuidava muito da beleza externa das pessoas, né? Sim. Ou atendia, enfim. Aham. Isso não mexia contigo, assim, pô, eu tô cuidando da beleza externa das pessoas e a beleza interna. Como é que funcionava? Chegava a te questionar, ou das Sim. pessoas que iam lá e só pensavam na beleza externa e não Aham. cuidavam da questão espiritual? Sim. Tinha isso, assim, chegava a Em te pedir. mim, então assim, desde o pai dele é alfaiate, meu avô, né? Uhum. Também lidava com a questão. Então ele sempre foi muito polido, muito elegante. O pai, Uhum. tu vê, que ele vai pro culto, ele sempre tá Sempre alinhado. muito A gente alinhado. diz que ele não sente calor. Verdade. Pode dar, né, 40 graus lá, tá ele de terno, Uhum. alinhadinho, né? Enfim. Então, na região eles dizem que ele é o pastor elegante, né? Porque ele tá E é sempre verdade, alinhado. é verdade, é verdade. E isso eu aprendi com ele. Desde o tempo do banco, a gente não podia usar calça jeans, tu não podia estar com a unha mal feita, tu não podia estar com o cabelo de qualquer jeito, tinha que estar com um make levezinho para te atender o cliente, visitar uma empresa e tal. Então, isso acaba levando, se no meio secular, se pro meu trabalho, eu fazia isso, como que na igreja eu não vou fazer? Certo. Como eu não vou, dentro das minhas condições, colocar o melhor que eu Claro, tenho? sem dúvida, Claro que o Senhor olha o coração, não é? sem dúvida. E ali na clínica, o que aconteceu? Na hora de atendimento, porque eu era gerente comercial, né? Supervisora comercial. Então, eu não lidava ali... Com a clientela, não tinha o contato muito direto. Isso. Assim. Daí, quando a gente tinha consultora comercial, mas daí quando tinha vários atendimentos, eu fazia Acabava também a fazendo. parte comercial. E era 1 hora de atendimento. Conversar com alguém, entrevistar e tal, para ver qual procedimento elas iam fazer. E eu lembro que toda vez que eu ficava ali 1 hora, o pessoal desabava a vida. E dificilmente eu conseguia organizar. O pessoal batia na minha porta, assim, porque dificilmente eu conseguia atender em 1 hora. Porque levava mais tempo e eu pensando, e eu falando aqui do corpo, eu querendo falar da alma e tal, né? Então, aí eu percebi, pá, né? E começou, mas eu sempre, de maneira sutil, né? Porque Claro. lá tinha que vender o produto, Certo, tinha certo. o processo todo para fazer. Mas eu sempre colocava Deus na jogada, né? Sempre Legal. lembrava, mostrava o caminho e tal. Então, sim. Que bacana, que bom, bem legal mesmo. E quando foi o período, foi logo depois da pandemia que tu decidiu assim, bom, o trabalho secular deu, eu vou viver na igreja, vou dedicar minha vida toda à igreja, né, ao ministério, é isso que eu vou fazer, vou ajudar, vou estar lá. Sim. Isso foi logo depois da pandemia, foi em função do aumento da demanda, foi a questão de chamado também. Sim. Como é que foi isso? Eu fiquei 15 anos na área bancária. 15 anos. 15 anos. Eu saí do Bradesco, depois fui para a Caixa. Daí logo iniciou a pandemia. E daí eu percebi que o mercado securitário, que era onde eu trabalhava, ia mudar. As agências iam ficar mais virtuais, que o tamanho das agências. Tenho que me mexer. E eu pensei, eu tenho que mudar de áreas. Não... E depois, já 15 anos, sabe quando tu quer fazer uma coisa diferente? Pois né? Aí, daí eu saí da Caixa e começou a pandemia. Daí a gente ficou um tempo em casa, sabe? Não podia ir pro banco e tal. E nisso o pai disse, mana, que tal tu me ajudar aqui na igreja? A gente tá com muita coisa, mas eu ainda sou muito nova, pai. Eu quero ter uma carreira, né? Eu te ajudo no final de semana, né? Durante a semana. Mas o Ju me incentivou muito. Ele me chama de gata, né? Ele disse, gata, tu tem que fazer o que tu faz bem, isso aí. Ele sempre me incentivou. Mas eu tinha aquela coisa assim, pô, eu estudei, eu quero, na verdade, minha área, eu queria trabalhar na área de psicologia, abrir um consultório, fazer atendimento, um psicólogo de certa cristão. forma, tu faz isso hoje bastante. Pois né? é. Bastante. Mas eu queria como profissão, inicialmente, assim, era meu projeto, né? E daí surgiu a questão da clínica de atendimento, e lá chegou uma época que a gente tinha 21 na equipe. E a maioria na era clínica, na clínica na de estética. Aí, e era mulheres. E eu adorei trabalhar com mulheres. Eu não sabia. Né? E foi uma escola para mim. Porque eu aprendi a lidar com vários tipos de temperamento, de pessoas com vários tipos de temperamento. E esse gerenciamento foi ótimo, foi um crescimento explosivo para mim. Né? Porque eu falei, cara, eu quero trabalhar com mulher, quero trabalhar na igreja, quero fazer isso aqui, quero... Dava muita treta, né? Sabe? Mulher junto, 8 horas por dia.
Imagino. Então, Eu imagino. a gente tinha que administrar os conflitos. E eu consegui administrar bem, me surpreendi, né? Porque a igreja já te dá toda essa base. Certo. Só que eu não tinha colocado, porque no banco era misto. Uhum. Era homens e mulheres, né? Ali era só mulher. E, enfim, foi um... E eu vejo assim, olhando, digamos assim, de fora disso, né, de uma decisão como essa. Não era algo que tu iria sair, por exemplo, da clínica e tu ia para um emprego totalmente novo que tu não conhecia, tu não sabia, tu não tinha a mínima ideia do que tu ia fazer. Tu já tinha toda a base, né? sim. Então foi só uma mudança de, digamos assim, de local, né? Foi tipo Mas assim, tu já conhecia. é agora. Daí o Ju disse, gata, se não agora quando? Ah, legal. Né? Se não agora quando? Eu pensei, cara, eu vou entregar para Deus quando eu não tiver mais tempo, quando eu estiver cansado, quando eu não tiver mais pique. E daí, o que aconteceu? Houve muitos adolescentes aceitaram Jesus e eu percebi que, opa, é uma área que a gente tem que cuidar também. E isso que tu falou agora de muitos adolescentes terem aceitado Jesus, ocorreu ali nesse período de pandemia? Teve um período específico assim ou não? Isso veio acontecendo? Tu disseste agora, muitos adolescentes aceitaram Jesus. Sim. Aconteceu tipo assim num momento específico da igreja? Ou já vinha vindo isso de... Não, vinha vindo, mas aconteceu de um dia que o pai ministra o curso do batismo, né, quando as pessoas aceitam, quero, e num dia ele não pôde, ele pediu para eu ir, e eu fui, e ocasionou de ser adolescentes. Certo. E daí eu percebi, eu falei, uau, é um nicho que a gente não tá dando suporte. Certo. E aí, que eram só adolescentes, acho que 3, 4 adolescentes ali na época de 14, 15 anos, e dele falar às meninas, assim, né? Dele contar a história. Eu falei, gente, a gente não tá dando suporte para esse... E esse é um período em que a gurizada tem 1 milhão de dúvidas de coisas que eles ouvem na escola, do amigo, e deve gerar, assim, uma infinidade de questionamentos. Eu passo respondendo o WhatsApp. Então, daí surgiu a ideia de fazer uma aula teens, né? A gente separou ali os juniores, os teens, para ter aula mesmo de perguntas. Junior é até uma idade, tinha até outra, é isso? Os juniores a gente separou assim dos 9 aos 12 e os teens dos 13 aos 18. Certo. Né? Mas ali vai dos 13 aos 16. É o que? São atividades semanais? É um curso? Como é que é? Toda quarta-feira, agora eu direcionei para 2 profs na igreja, porque eu vou ficar com a parte do louvor, tá? Ah, entendi. Então a gente direcionou para ter temas relevantes para a idade deles. Daí a gente tem 2 salas, lá no ITQ, no primeiro andar da igreja, a gente parte de baixo lá. Os juniores, que é dos 9 aos 13, e os adolescentes dos 13 aos... dos que vinham, né? Até os 18, enfim. E os jovens daí no sábado. Ah, entendi. Para ter um tema específico para eles. Inicialmente comecei com as meninas, com todas que viessem. Depois a gente separou. Apresentando a Bíblia. Elas começaram todas que viessem, sendo batizadas ou não? Todas que viessem. A amiga quer convidar uma outra? Eu tenho catecistas que fazem, que não são. Que legal. Que pais que não vêm na igreja. Né? Vem por causa do colega, do amigo, parente, primo. Meninas convidam outras meninas na escola para vir para participar. Né? E tem continuidade, assim, aquelas que vieram a primeira vez, que seguem. Claro, um que outro desiste e tal, não vem, não. A gente tem uma assiduidade bem grande. Porque daí eles acabam se tendo comunhão entre eles, né? Daí é a mesma situação que estão passando. Deve gerar as discussões, os debates entre eles ali, os questionamentos. A gente falou sobre criação, evolução, né? A gente traz à tona esses assuntos mais polêmicos para a gente poder responder com eles também. E naturalmente tu tem que te preparar para falar com eles, porque não é simplesmente, né? A gurizada hoje em dia tá voando, né? Não, são tem que estar preparado, tem que estudar, além de conhecer a palavra, tem que dar todo um suporte para eles aí, né? E então hoje na igreja tu tem o grupo teens, os jovens, o louvor, que para quem não conhece, o louvor é a banda da igreja. A Raquel canta super bem. Né? Tem uma banda ali com um grupo muito legal, que é a banda, é o Shekinah, é isso? Shekinah, né? Quer dizer, a glória visível de Deus. Amém. É em função de uma história bíblica, né? Que até a gente teve esses dias nas células que a gente tem. Do tema era sobre Asaf, que quando ele estava ministrando o louvor, quando Salomão, que foi o filho de Davi, ele recebeu a incumbência, então, de construir um templo, que é chamado Templo de Salomão, mas esse original, né? Que ele construiu com base nas instruções de Deus.
ele chamou Asaf para fazer a ministração do louvor. E nessa ministração do louvor, enquanto ele louvava, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu de tal forma que as pessoas não conseguiam entrar, porque a glória se tornou uma presença física. A glória de Deus invadiu aquele espaço mediante a entrega dos adoradores também, de quem estava ali, que inclusive tem tradições judaicas dizem que o pessoal que estava enfermo colocava a mão nas paredes da igreja e eram curados. Puxa vida. E quando essa glória desceu, foi chamado a glória Shekinah, que é a glória visível de Deus, né? Então Então tá lá, tá com os teens, tá com o grupo de louvor, com as células. Com as células, para quem não conhece, células são encontros semanais. Toda semana, né? Toda semana, de noite, nas casas de algumas pessoas, alguns integrantes da igreja, né? Temos em 14 bairros em A coordenação das células também é contigo. Também. Então, esses 3 trabalhos dentro da igreja, mais administrar, sim, toda essa pregar às vezes, quando o pastor deixa. Não, mas ele me cobra, assim, eu sou meio travada, assim, ainda, né? Por exemplo, uma mensagem... ele pede para ti, tem que pregar. Ele pede. É que eu sou mais do escrever, assim, porque uma mensagem da célula, por exemplo, leva 2 dias para fazer. Então eu vou muito atrás do assunto, do tema, de estudar, da fonte, né, de não trazer qualquer coisa. Então por isso eu acabo me esquivando um pouco, porque eu gosto de fazer com excelência, né? Não quero fazer de qualquer jeito. Certo. E daí, o pai já... Tira de letra. Tira de letra, eu já... Mas tá indo muito bem. Como é que é essa questão de ser líder? Porque tu é uma líder, né? Cristã. Como é que tu te sente assim? Porque o bom líder é aquele que... não que o que manda, mas o que consegue conquistar através do exemplo e consegue conduzir, no caso, um rebanho de fiéis, né? Como é que tu te sente assim? Pô, tu é uma liderança jovem, né? Cristã. Como é que tu te sente? Então, Moi... É difícil, é pesado, tem horas que parece que o pé trava. Sim, para tudo. Sim, para tudo, cheque. Eu te fiz 20 perguntas ao mesmo tempo. Sim. Responde. O que acontece? Eu acho que desde pequena, o fato de entender o meu propósito, de entender para que eu vim, né, eu aceitei com o coração, assim como o pai. Nesse lado foi uma imitação boa dele, né? Que ele foi um chamado de coração. Ele não viu os sacrifícios que ia ter no meio da caminhada, né? Ele teve um relacionamento com Deus e quis trazer esse relacionamento com Deus aos outros. Só te cortando um pouquinho. Sim. Tu falou que o pai era coroinha, batizado na igreja católica. Sim. Tu não foi batizado na igreja católica? Eles já se conheceram, os dois eram cristãos. Ah, tá certo. Tá. Eles casaram em 6 meses. Foi rapidão. Foi rapidão, assim, né? Desculpa te cortar. Não, eles, cada um... A mãe não tinha, assim... A mãe teve um outro contexto familiar, né? Ela teve 8 irmãos, o pai abandonou. Sabe aquelas histórias de família, né? Deixou a avó, na época, com os 8 filhos sozinha. Poxa vida. Então a mãe daí tinha que trabalhar fora, cuidar dos irmãos e tal, foi um outro contexto. O pai já não, o pai já teve mãe e pai. Tinha base familiar, uma base mais forte. Exato, uma estrutura diferente, né? E os dois se encontraram, acho que foi em Bento também, na primeira igreja, acho que foi na primeira, se eu não me engano. Quadrangular também? Na Quadrangular. Que sim. É onde essa? Agora já mudou, não sei onde tá a primeira agora. Tá. Eu sei que mudou agora. Mas também nós temos várias igrejas em Bento quadrangulares, né? Mas o pai foi da primeira leva ainda. Ah, legal. Da primeira leva. Bacana. E a pergunta é qual que é? Tava falando sobre liderança, eu te cortei, né? Dificuldade de ser líder, enfim, os perrengues. Sim. Eu acho que primeiro tu tem que ser humilde e reconhecer que tu não sabe tudo. Né? Porque esses dias até a gente teve 48 horas de oração, que era um tempo na igreja, né? Eu estive lá no domingo. Ah, legal. E daí no sábado a gente fez aquele atendimento pastoral, né? Daí eu fiquei mais com os adolescentes ou com mulheres mais jovens e tal. E enquanto eles vinham e conversavam, eu falei, cara, tudo que eu passei, né? As coisas... Então a gente não deixa de passar por essas coisas, só que com Deus tu tem uma tranquilidade, tu tem domínio, tu tem temperança. É que nem aquela história de Jesus no barco com os discípulos. Desceu-lhe chuva e tempestade, vento, os discípulos enlouquecidos de Jesus dormindo no barco.
Tipo, o que que faz aquele cara dormir no barco? Entende? Então, essa paz, essa temperança, essa convicção de fé, de que Deus tem o controle, de que tua vida tá direcionada, isso um líder tem que ter. Porque tu vai passar pelas mesmas tempestades. Certo. O teu barco vai ter tumulto, né? E tu precisa ter esse descanso como Jesus, de ficar tranquilo, poder dormir no meio da tempestade. Legal. Né? Então, tu precisa ter isso. Eu acho que ser humilde para reconhecer quando tu não sabe. Tem coisas que a gente pega punk, hein? E daí tu tem que buscar em Deus, né? Às vezes tu não sabe o que dizer. Às vezes tem cada situação que tu não sabe o que dizer. Então, tu vai orar, tu vai colocar diante de Deus, mas, assim, uma resposta tu não tem. Tu pega inúmeras situações, né? Tem quem procura Deus no amor, no momento bom, no momento legal da vida, mas tem muita gente que vai procurar na dor, né? Sim. No pior momento, quando tá no fundo do poço. Exatamente. E aí, você que vai receber, né? Você, enfim, os pastores, a igreja acolhe, mas tem que dar esse atendimento, né? Tem que tentar orientar de alguma forma, né? E eu entendo que essa liderança é de novo cumprir o papel. Sabe, quando tu quer fazer algo para Deus, tu quer não compensar, mas tu quer agradá-lo, né? Então acho que fazer algo para Deus assim é uma forma de gratidão também. Certo. Ser líder não é fácil. Não. Já vi que não é, né? E ser líder jovem e mulher, porque nós falamos aí no comecinho, né? Querendo ou não, a igreja, de forma geral, sempre foi mais dominada por homens, né? Você é pastor homem, né? Claro que tem agora mais mulheres, já tá um pouquinho mas mais eu aberto, acho que ainda tem um certo preconceito, assim, tem. Tanto que, então eu procuro saber meu lugar também, né? Não chego com os dois pés, né? Eu vou dentro do meu limite, enfim, mas eu acho que hoje a igreja já está muito mais aberta, até porque a mulherada tá a milhão, né? Só que elas precisam de exemplos também, né? Muitas vezes a mulher ela foi muito massacrada, né? E hoje acaba exercendo domínios masculinos porque muitas vezes o homem se omitiu do papel de marido, do papel de pai, e daí tem muitas mulheres fazendo o papel de homem porque quem estava do seu lado não exerceu o seu papel. Né? Então, e Jesus na liderança com mulheres, ele colocou a mulher lá em cima, valorizou a mulher, né? Tanto que a primeira pessoa que ele apareceu após a ressurreição foi para uma mulher. Né? Então, e saber o seu lugar também, voltar para casa. Qual o problema de uma mulher ser mãe? Que hoje em dia fala-se tanto da mulher empresária, mulher bambambam. Qual o problema dela ser uma boa mãe? Se não fosse uma boa mãe, a gente não teria bons empresários, bons políticos, né? Então, toda a estrutura de casamento, de submissão, estar sobre a missão, né? Não tem vergonha alguma em tu ser do lar, em tu ser só mãe, né? Exercer bem o teu papel, né? Dentro da casa mesmo, trazer de novo a família para a mesa, né? Porque hoje a gente vê cada um comendo em algum lugar. Traz de novo a família para a mesa, o papel de mulher. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Ela dá edificação. Né? O homem, ele é o provedor, aquele cara. Mas hoje em dia só o homem não consegue trabalhar, a mulher tem que trabalhar fora também. Mas não tirar a prioridade que a mulher, esse é o papel da mulher, edificar a casa. Né? Então, a gente tem que saber lidar com isso, sim. E eu acho que com humildade sempre. Né? Tem igrejas que não permitem a pastora, né? Tem Não sabia. que não, tem outro nome que eles dão, né? Então a nossa, como foi fundada por mulher, não tem esse perrengue. Tá certo. E me diz uma coisa, Raquel, o papel da igreja, o papel de Deus nesse mundo atual conturbado, essas coisas todas acontecendo nas escolas, massacre de crianças nas escolas, guerras, o papel da igreja nesse mundo, assim, daquelas pessoas que às vezes não acreditam em Deus, que não estão nem aí. Como é que tu vê isso? O papel de Deus. Então, a Bíblia diz assim, Jesus disse que vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele dá um convite. Também em Apocalipse 3:20, Jesus diz que eis que estou à porta
e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Então a gente vive um cenário em que a gente não convida mais Jesus para entrar. Muito pelo contrário, em alguns casos tu tira ele da tua casa. Em que Jesus não está. Vou te interromper um pouquinho. Essa questão das escolas, sabe, eu tenho uma visão que, embora muitos possam até me condenar por isso ou não concordar, de que chegou um ponto de que na escola você foi proibido de falar de Deus. Você não podia mais falar de Deus, né? O Estado é laico, não sei o que. Não pode. Você tira Deus, alguém vai entrar, né? O mal vai entrar. Isso aí. O outro lado vai entrar. Até uma das mensagens, eu não sei se tu chegou a ver essa semana, mas uma das mensagens da célula era isso, porque Deus permite, né? E daí a gente transcreveu a entrevista de Annie Graham, que é a filha do Billy Graham, que ela deu para o Early Show, que foi um programa americano. E ela falou exatamente isso. Ela disse, olha, inicialmente orava-se nas escolas, daí decidiram não vamos mais orar nas escolas, porque cada um tem a sua religião. E decidiram, vamos tirar as Bíblias das escolas também, porque a Bíblia que ensina a não roubar, não matar, amar o próximo, não vamos ler a Bíblia também. Aí, de repente, a música é uma coisa comum, então ensina na música sobre estupro, ensina na música sobre violência, que a mulher é um lixo, que a mulher pode usar e abusar, que não tem problema algum. E as crianças dançam e vão até embaixo e não tem problema algum. Né? E daí as meninas podem fazer aborto e não tem problema tu matar uma criança no ventre porque ela não é uma pessoa ainda. E daí os meninos não tem problema em se envolverem sexualmente quantas vezes quiserem, só da camisinha. Então, Jesus estava ali na porta e as escolas e os pais e nós mesmos, a gente fechava a porta, deixa que eu resolvo. Né? Não deixa que eu faça, não permita que ele entre. Essa aqui é para nós, é a gente que cuida. Então a gente expulsa Deus das nossas vidas, do nosso cotidiano, ele dá um perrengue, a gente diz, onde é que tu tava? Pô, ele tava à porta. Foi permitido ele entrar para que a criança soubesse que não é para matar? Dentro daquela casa, ela foi informada que tipo de pai, que tipo de estrutura se teve. Né? Cadê o pai que deixou jogar videogame por 18 horas? Né? Cadê a estrutura da família? E a gente só vai em alguém, mas existe toda uma estrutura corrompida porque Deus está na porta. Não deixam Deus entrar. Muitas vezes na nossa casa mesmo. Certo. Né? Na minha mesa, onde é que tem espaço para Jesus? Tem espaço pro conversar Deus isso dentro de casa, né? Você, enfim, falar sobre tudo isso. Não que a gente seja perfeito, né, amor? Claro, sem dúvida. Mas é quanto mais perto dele, mais parecido com ele a gente fica. Quando a gente vai conversando, quando tu tem um amigo e ele é, sei lá, nordestino ou paulista, quando tu vê, tu tá falando do mesmo sotaque. Verdade. Porque a convivência gera a proximidade, a gente acaba falando parecido. E com Jesus é a mesma forma. Quando ele nos convida para seguir ele diz, chega mais, vem perto de mim. Por que a gente é chamado de cristãos? Porque nós somos pequenos cristos, a gente é parecido com ele. Deveríamos ser parecidos com ele, né? Certo. Então, acredito que sim, a gente... Bem aquela história, infelizmente, a gente colhe o que a gente planta. Né? E muitas vezes colhem pessoas que são boas, né? Que não deveriam passar, mas a gente vive num mundo bem complicado, onde a gente tem que lutar muito na sua casa, tem que cuidar que filme as crianças estão assistindo. Não... Tá bem complicado assistir filme com criança. Tu vê um relacionamento fora do contexto familiar, assim, ó. Muito. Inclusive, parece que incentivando. Olha só. Então, até mesmo nas escolas, eles estão inseridos numa realidade completamente diferente da nossa. É normal aquele tipo de comportamento. As meninas que não vão se adequar naquele comportamento tão fora do grupo. Do padrão da sociedade. Exato. E de novo a gente vem. O apóstolo Paulo disse, vocês serão padrão dos fiéis. Ou seja, padrão de quem é padrão. E não é fácil. Mas é esse o caminho. Então a gente nada contra a correnteza. Esse é o papel do cristão, sim. Mas em Deus a gente tem essa certeza, a gente tem segurança, a gente tem proteção. Em Deus a gente a gente vai passar por dificuldade. Jesus mesmo disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, calma, eu venci o mundo, calma aí, eu vou estar contigo. Certo. Vou te dar domínio, vou te dar segurança, vou te dar convicção, vou te dar fé.
se buscar em mim, se abrir a porta e me deixar entrar. Então a gente vive num contexto muito religioso, mesmo dentro das igrejas evangélicas. Em que sentido? Tu vai orar, tu manda em Deus. Deus me abençoa nisso, eu quero aquilo outro. Tu manda em Deus nas orações. Cara, quem que é o Senhor aí? Ele é Senhor, né? Eu sou criatura. Embora ele nos ame de forma incondicional, o amor dele não impõe condições. Ele me ama da mesma forma que ama aquela pessoa que nunca ouviu falar dele, que nunca orou na vida. Ele ama da mesma forma. Então o amor de Deus, ele não está condicionado a nada, ele nos ama e pronto. A salvação, ela exige a condição de nós recebermos, aceitá-lo e cremos nele, né? Certo. Mas sim, o amor de Deus é... Por isso que eu acho muito bacana esse trabalho feito com os jovens na igreja, com as crianças, com os jovens. Porque tu, de certa forma, tu ajuda a moldar, né? Sim. Não ditar o que a criança tem que fazer, mas tu dá uma opção dela Dá um seguir, norte. dá um caminho, Exato. né? Dá um caminho, se ela efetivamente quiser, né? E eu achei bacana, porque mesmo não sendo batizado, mesmo não frequentando, tá aberta aqui a porta para você participar, né? Nós temos. Que bacana, muito legal, muito legal. Vamos falar sobre uma mensagem legal para nós encerrarmos. Quer deixar alguma coisa legal para as pessoas? Depois também vamos deixar o endereço da igreja, os dias que nós temos culto também para quem quiser participar, quem quiser ir no grupo de jovens, com quem que contata. Se bem que nós vamos deixar depois os teus contatos também, claro. os que tu disponibilizar ali no descritivo do vídeo. Quem quiser pode chamar, pode participar. Tranquilo. O que eu me lembrei foi que em Gênesis 1:1, Deus fala, a gente tem o relato da criação. Deus criando o sol, as estrelas, a terra, o mar, os animais, e ele foi criando tudo e foi dizendo, isso é bom, isso é bom. Ele criou o mar e disse, isso é bom. Ele criou o sol e disse, isso é bom. E as estrelas, e isso é bom. Quando ele criou o homem, eu digo o homem e a mulher, ele disse, isso é muito bom. Então nós somos o muito bom de Deus. Então Deus criou todas as coisas e tudo foi muito bom, mas quando ele fez o homem, ele colocou a mão na massa. Não foi uma palavra dita, ele quis. Ele não precisava, mas ele quis fazer. E nós conseguimos tirar o muito bom de Deus, né? E Deus nos conhece, o nosso sentar, o nosso levantar, ele sabe o que passa no nosso coração, ele esquadrinha o nosso sentimento, ele esquadrinha o que nós pensamos, nosso propósito, o que gostamos, o que não gostamos, as nossas motivações. E posso ler um salmo? Claro. E eu separei esse Salmo 139 que eu gosto muito, que ele diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. E de longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Então ele é um Deus que conhece tudo, que esquadrinha, né? Amém. Então ele conhece mais que meu marido, ele me conhece mais que o psicólogo que a gente vá. Então ele é um Deus que realmente nos ama, nos conhece e que está à porta. Amém. Legal. Quer deixar o endereço da igreja? Quer fazer um convite para o pessoal participar? Sim, então eu quero convidar. Tu manda. Eu mando, opa! Eu quero convidar, então, você que gostaria de conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus, estar conosco nas reuniões na Igreja Catedral Quadrangular, na rua Cestílio Possamay 196, bairro Jardim Glória. Nós temos reuniões nas sextas-feiras às 20 e nos domingos às 19 horas, exceto no dia da ceia, que é de manhã. Né? Mas nos chame no Instagram, a gente tem o Instagram da igreja também, que a gente pode deixar ali, é Catedral Quadrangular. Também, a gente tem um canal transmissão do YouTube, ao vivo, tem as transmissões ao vivo, no Facebook, no YouTube. É verdade, tem as transmissões também. E na dúvida, chama lá. Se tiver uma dúvida, quiser um aconselhamento pastoral, seja com o pastor, com a pastora ou comigo, a gente está à disposição. Bacana, bacana. Eu quero te agradecer de coração, pastora Raquel, por ter estado aqui. Imagina, fiquei muito feliz em poder te convidar e tu ter aceitado. Sim. E vamos lá, seguimos em frente. Amém. A você que assistiu, que curtiu, espero que tenha gostado. Eu gostei, eu adorei. Né? Então curte, compartilha, não deixa de se inscrever, é simples, não custa nada, vai ali no cantinho direito, embaixo, clica ali,
para poder se inscrever e receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo, com um convidado novo, você vai ser notificado. Agradecer a nossa parceira Lojas Cadoro e a todos vocês que acompanham o Escuceucast. Até a próxima!